Vamos lá então, pessoal, fazer o teorema que eu estava comentando. O que diz esse teorema para a gente? Lembrando que a gente viu agora há pouco o que é um ponto de acumulação de um conjunto S. Ou seja, é um ponto onde perto dele existem infinitos pontos do conjunto S em questão. O que diz esse teorema para a gente? Que ele é muito útil para ajudar a gente a entender o corolário e que dá uma certa flexibilidade para a gente verificar alguns limites. Em que sentido? Vamos lá. Eu peguei uma função f que está definindo uma bola centrada em x, y, 0 de raio R. Digamos, eu botei aqui no plano R2. Lembrando que a gente está trabalhando sempre no R2 ou R3, então eu vou considerar essa bola como sendo um disco, na verdade, em R2, de centro x, y, 0 de raio R, onde eu estou considerando essa função definida nesse disco com possível exceção no ponto A. Lembrem que, para o limite, o valor da f no ponto, para calcular o limite, o valor da f no ponto não interfere em nada. Então a função pode estar definida no A, como pode não estar definida. Então, eu tenho essa função definida nesse disco, exceto possivelmente no centro, que é no A, e de tal forma que eu sei que esse limite existe e resulta em L. Ou seja, o limite da função, quando x, y converge para 0, x, y, 0 é igual a L. Ou seja, à medida que o x, y, um ponto x, y genérico, se aproxima do x, y, 0, a função f de x, y se aproxima do valor L. Então eu tenho isso como hipótese. Então eu estou supondo que vale isso aqui. F é definido nesse disco e esse limite existe igual a L. O que esse teorema afirma é o seguinte, que se eu pegar um conjunto S, de tal forma que o x, y, 0 é um ponto de acumulação, então esse limite também resulta em L. Lembrando, qual que é a diferença entre esses limites? A diferença é que aqui eu avalio o x, y indo para x, y, 0 de qualquer jeito, ou seja, por qualquer lugar. Nesse limite, eu estou apenas considerando os pontos do S se aproximando do x, y, 0. Então veja como faz sentido. Se isso aqui vale, o que significa? Que não importa por onde o x, y venha, que quando o x, y chegar perto do x, y, 0, a função se aproxima do L. Então, em particular, o que acontece? Se eu pegar um conjunto S que está se aproximando do x, y, 0, esse conjunto S, não importa como ele seja, ele vem e se aproxima aqui do ponto. Então, se valia isso aqui antes, ou seja, de qualquer forma que o x, y se aproximasse do x, y, 0, a função S se aproxima do valor L. Então, se eu pegar um conjunto S, onde o x, y, 0 é um ponto de acumulação, ou seja, o x, y, 0 está próximo desse conjunto S sempre, então o limite também tem que dar L. Não faz sentido? Não importa por onde eu venha para chegar no x, y, 0, deixa eu ver com outra caneta. Não importa como eu venha até o x, y, 0, se o limite existe, então independente do caminho que eu escolha para chegar no x, y, 0, o limite tem que dar a mesma coisa. Faz sentido, não faz? Aqui não importa como chega. Então, se eu pegar um conjunto S específico que se aproxima do x, y, 0, então o limite também tem que ser igual a L. Tá. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é o seguinte, que na verdade é esse corolário. O que diz esse corolário? Que se eu me aproximar do x, y, 0 por caminhos diferentes e o limite resultar em valores diferentes, então o limite na verdade não existe. Faz sentido ou não faz? Olha só, voltando ao teorema, o que ele diz? Que independente de como eu me aproxime do x, y, 0, a função se aproxima do L. Então, o que diz o corolário? Se eu me aproximo do x0 por dois caminhos diferentes, que eu chamei de S1 e S2, de tal forma que os limites resultem em valores diferentes, então esse limite não existe. Porque esse limite diz o quê? Para esse limite existir, independente de como eu chegue perto do x, y, 0, o limite tem que dar um valor só. Então, se isso aqui não vale, é por quê? Então, dois caminhos distintos que eu escolhi e o limite deu diferente. Qual é a grande vantagem desse resultado? Que a gente vai usar ele aqui, na verdade. Eu dei essa função aqui e eu estou perguntando se esse limite existe quando x, y converge para 0, 0. Percebam o seguinte. Calcular esse limite aqui, a gente vai ver depois que as propriedades de limites que vocês viram lá em cálculo 1 também funcionam em cálculo 2 agora.
Porém, tem alguns casos que não funcionam. Por exemplo, esse aqui. Se eu trocar a função aqui, vai ficar x e y sobre x² mais y². Esse limite não é só tocar o x e y igual a zero em cima e embaixo, porque ficaria 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, esse caso especificamente aqui, o que a gente vai ver é o seguinte: eu consigo achar dois caminhos, S1 e S2, ou melhor, dois conjuntos, S1 e S2, de forma que o ponto 0, 0 é um ponto de acumulação, mas quando eu calculo esse limite através desses caminhos diferentes, os valores dos limites dão diferentes. Bom, então se eu me aproximo do A, do ponto XY0, por caminhos diferentes, e o limite é diferente, então esse limite aqui não pode existir, certo? Por quê? Pelo teorema, se esse limite existisse, independente do caminho que eu fosse para o XY0, o valor tinha que ser o mesmo. Então, vamos ver esse aqui agora. Lembra que eu fiz agora há pouco alguns conjuntos S1, S2 até o S5, e a gente viu que naqueles conjuntos o 0, 0 era um ponto de acumulação daqueles conjuntos? Então, eu botei aqueles conjuntos lá só para ganhar um tempinho aqui. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que isso aqui, a pergunta é se esse limite existe. Eu vou provar que esse limite não existe. De que maneira? Para provar que ele não existe, eu vou mostrar o quê? Que tem dois caminhos distintos, onde o 0, 0 é ponto de acumulação, mas os limites finais resultam em valores diferentes. E na numeração que eu botei para vocês lá, se eu não me engano, o que eu vou pegar aqui para dar certo isso é o S1 e o S3. O S1 é quando o y é igual a 0 e o S3 é quando o x é igual a y. Aqui, pessoal, eu peguei o S1, chamei o mesmo conjunto de antes, a gente já tinha visto que 0, 0 é ponto de acumulação, e já tínhamos visto que esse limite é dado por isso aqui, e para o S3, 0, 0 é ponto de acumulação, e vale essa igualdade que eu botei até aqui. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Eu quero o limite quando o x tende a 0 dessa função. O que eu vou fazer? Pegar esse valorzinho aqui e trocar aqui na função. Então vai ficar limite quando o x tende a 0 de quem? X vezes 0 sobre x² mais 0 ao quadrado, que vai ficar o seguinte. Fica isso que eu posso reescrever assim. Eu parei aqui pelo seguinte. Aqui costuma acontecer um erro muito grave. X vezes 0 é 0. x² mais 0 ao quadrado é x ao quadrado. Qual erro grave acontece aqui? A pessoa escreve 0 sobre 0 e coloca igual a 0. É muito comum. Só que esse limite realmente dá 0. Mas por que ele dá 0? O x está se aproximando do 0. X se aproximar do 0 significa que o x é igual a 0? Não. Então, se o x não é igual a 0, essa fração faz sentido. 0 sobre algum número é igual a quanto? Desculpa, repetindo. 0 sobre um número diferente de 0. Isso sempre é igual a 0. Então, isso aqui é igual a 0. Então, o limite que eu estou calculando é o limite de uma constante assim, ó. Isso. E o limite de uma constante a gente sabe que sempre é igual à própria constante. Não importa o valor que tivesse aqui, isso aqui é uma constante, o resultado é o que está aqui. Então, aqui vai resultar em 0. Ok, pessoal? Não é 0 sobre 0 dá igual a 0. Esse passo intermediário aqui eu faço para ficar claro. Não é porque vai ficar 0 sobre 0 que vai dar 0. É que esse 0 que está em cima sobre um valor de baixo que não é 0, essa fração resulta em 0. Então o que a gente fez foi, quando eu pego o conjunto S1, ou seja, quando eu estou me aproximando da origem do 0, 0 pelo conjunto S1, que a gente desenhou no vídeo passado, a gente viu que esse limite da função resulta em 0. Agora vamos fazer aqui com S3. Se você tentar fazer com o S2, o S2, que é o outro conjunto que eu botei lá, era quando x é igual a 0, não é isso? Então qual seria a diferença aqui? Façam isso como um exercício, vocês verem da mesma coisa. Quando x é 0, aqui ficaria 0 e y. Aqui ficaria 0y, 0 ao quadrado, y ao quadrado. O que ficaria aqui? Ah, lógico, e y indo para 0 aqui embaixo. O que ficaria aqui em cima? Era 0y, ficar 0. Aqui era 0 e y ao quadrado, então vai ficar y ao quadrado. Aqui vai ser igual a mesma coisa com y para 0, que vai resultar em 0. Ou seja, aquele conjunto S2 que eu botei antes, se eu fizesse a conta aqui, ia dar igual a 0 de novo. Tá, pessoal, então podia afirmar que o limite é 0? Não. Você testou todos os caminhos possíveis? Não. Então, esse corolário, que é o que eu estou fazendo, ele só te ajuda a fazer duas coisas. Uma, verificar que o limite não existe,
Como? Achando dois caminhos que dão valores diferentes. Esses caminhos são fáceis de achar? Nem sempre. Pense no R2 aqui. Quantas formas possíveis eu posso chegar nesse ponto A? Infinitas formas. Então você não vai ter como garantir fazer todos os casos. Não tem como fazer isso. Mas se você encontrar dois caminhos diferentes, claro que o ponto em questão é um ponto de acumulação. Então, se você conseguir dois caminhos diferentes, cujo ponto em questão é um ponto de acumulação, e você obter limites com valores diferentes, aí sim você pode afirmar que o limite não existe. Tá, professor, mas se eu começar a testar, e dar sempre o mesmo valor. Se isso acontecer, das duas, uma. Ou quer dizer que o limite realmente existe e é aquele valor. E como é que eu provo isso? Vou fazer isso no próximo exemplo. Ou você testou um monte de caminho e achou sempre igual. Você pode ter dado o azar de ter testado vários caminhos que dão a mesma coisa e não testou um ou outro específico que dá valor diferente. Então, esse corolário aqui, ele ajuda muito a dizer quando o limite não existe. Achar dois caminhos diferentes cujos limites dão valores diferentes. Que é o caso desse. Vamos fazer aqui. Essa partezinha desse 3, até chegar aqui, eu tinha feito com vocês no vídeo anterior. Qual o passo que eu faço agora? Eu pego a função e calculo f de xx. Então, onde tem y vai virar x. Então, vai ficar como? X vezes x, x quadrado mais x quadrado. E vai ficar o seguinte que eu vou botar aqui agora. Então, manipulando, eu chego aqui, pessoal. E aí, o que faz agora? Escreve 0 sobre 2 é 0 de novo aqui, que dá 0 sobre 0? Não. De novo, por que que não? O x está indo para 0, o x não é igual a 0. Então, esse x quadrado que está aparecendo aqui é um número diferente de 0. Então, digamos, se fosse 4 e aqui 2 vezes 4, você não cortaria o 4? Não simplificaria? Ficaria 1 embaixo, 2 vezes 1? Então, o x quadrado é um número diferente de 0. Então, eu posso simplificar em cima e embaixo e ficar como? Vai ficar 1 meio. Então, vai ficar limite quando o x tende a 0 de 1 meio. Como 1 meio é uma constante, esse limite resulta em 1 meio. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Quando eu usei o caminho S1, que o 0,0 é ponto de acumulação, o limite da função deu 0. Quando eu usei o S3, onde o 0,0 também é um ponto de acumulação do S3, eu obtive que o limite é 1 meio. Bom, como tinha dois caminhos diferentes e os limites deram valores diferentes, o que o corolário me garante? Garante que o limite que eu estou considerando não existe. Então, como o resultado do limite 1 é diferente do resultado do limite 2, não existe o limite que eu estou questionando. Foi até aqui, pessoal? Então, agora eu vou apagar esse quadro aqui e vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá, então, pessoal. Fazer isso aqui agora. Essa é a função f de x y. A pergunta é a mesma. Existe o limite da função f de x y quando x converge para 0, 0? Então, é a mesma pergunta que está lá. Como é que a gente avalia isso aqui? Como a gente pode perceber, não é só trocar x e y igual a 0 que vai dar 0 sobre 0. Então, não é um caso que eu possa só substituir. Porém, o que acontece aqui? Então, a ideia é, como dá 0 sobre 0, então o limite não existe. Bom, se o limite não existe, quer dizer o quê? Existem, pelo corolário que a gente viu, para o limite não existir, tem que existir dois caminhos diferentes que vão para 0, 0, mas que o limite final resulta em valores diferentes. Eu quero que vocês façam como exercício, vocês treinarem, é só para eu ganhar um tempo aqui, que é o seguinte. A ideia quando você encontra um caso desse, é pensar, opa, o limite não existe, dá 0 sobre 0 se eu trocar. Então, o seu foco vai ser tentar achar dois caminhos diferentes, que o ponto 0, 0 é ponto de acumulação e que o limite é diferente. Eu listei 5 para vocês no vídeo anterior. O S1, S2, S3, S4, S5. Eu usei 2 aqui já. Faça comigo rapidinho aqui, que eu quero que você faça como exercício. Se eu calcular o limite pelo S1, até aqui é a mesma coisa. Como ficaria aqui? Eu ficaria 3x² vezes 0 aqui em cima e embaixo a mesma coisa. 3x² vezes 0 resultaria em 0 em cima de novo e embaixo x², que daria 0. Se vocês pegarem o S2, o S2 era x igual a 0. Então vai trocar só aqui, vai ficar 0y, y indo para 0, y indo para 0, 0y que vai dar 0, 0 mais y ao quadrado. Só que aqui é a 3 aqui, né? Vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado vezes y, que vai dar 0. Então vai recair em 0 sobre y ao quadrado aqui, quando y vai para 0, que vai dar 0 também. Então S2 vai dar a mesma coisa. Façam isso. O S3. Se eu fizer com S3, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ficar quanto? Vai ficar 3x²
x² vezes x sobre isso aqui. E embaixo continua 2x². Mas em cima vai dar 3x ao cubo. Então vai ficar 3x² em cima, 2x ao quadrado embaixo. Então, como tem x ao cubo em cima e x² embaixo, quando simplificar vai ficar 3 meios de x. 3x sobre 2. Quando o x é para 0, o 3x sobre 2 vai para 0. Então vai dar 0 de novo. Pô, já fiz 3 aqui, o limite deu 0. Se vocês fizerem com o S4, façam uma conta. Vai ver que vai dar 0. Façam com o S5, vai dar 0. Podem pegar outro. Por exemplo, o 0, 0 é a origem. Qual outro conjunto passa pela origem? Por exemplo, o y igual a x ao cubo. A função x ao cubo passa no 0, 0. Então, se você fizer a conta, por exemplo, com S6, x, y, r2, tais que o y igual a x ao cubo, você vai resolver e vai achar 0. O que isso é um indício? Isso que a gente está fazendo, que eu acabei de falar para vocês, não garante que o limite existe e é igual a 0. Mas você testar vários caminhos e o limite dá sempre igual ao mesmo valor, é um indício que o limite realmente existe, que o limite é igual ao valor que você está encontrando, que no nosso caso é 0. Então, nesse caso aqui em particular, independente do caminho que você escolha indo para 0, 0, o limite vai dar igual a 0. Por quê? Porque o limite que a gente vai calcular agora aqui, ele realmente é igual a 0. Mas como é que eu vou provar ele? Nesse caso, não tem outra forma de provar a não ser usando a definição. Aquela com epsilon e delta que eu fiz com vocês lá atrás, que eu fiz 2 exemplos. Então aqui vamos fazer mais um exemplo desse tipo usando epsilon e delta. Ou seja, a afirmação que eu dou é que esse limite aqui, que é o limite dessa função, quando x vai para 0, 0, é igual a 0. Então vamos provar que esse limite é igual a 0. Como? Eu quero que vocês parem o vídeo, voltem lá na definição e escrevam aquele textinho que eu falei para vocês. Dado epsilon encontrar um delta tal que. Então eu vou mostrar aqui o limite dessa função quando isso ocorre é igual a 0. Então escrevam isso aqui e escrevam aquele textinho aqui e veja se vai ficar como eu vou colocar aqui agora. Então, pessoal, mostrar que esse limite é igual a 0 é a definição, como a gente já tinha visto lá. Textinho básico, dado epsilon maior que 0, a gente tem que encontrar um delta positivo, tal que essa desigualdade garante essa desigualdade que está aqui. Aqui o x0 é 0 e y0 é 0. Foi? Perceba que eu posso reescrever essa raiz aqui como sendo raiz de x² mais y² apenas. Então vai ficar um pouquinho mais fácil ele assim. Agora, como é que a gente fazia antes, dado epsilon encontrar um delta? A gente fazia o nosso rascunho. Então aqui vai ser a mesma coisa. E como que eu fazia o rascunho? Eu pego a parte do módulo que eu quero, que é essa aqui, e vou manipular para tentar enxergar o delta de alguma maneira. Então, esse módulo que está aqui, eu vou começar com ele aqui agora, e eu vou fazer o que aqui com ele? Primeiro, essa fração menos 0 dá a própria fração. Então, isso aqui vai dar módulo da fração. Então, esse módulo aqui que eu quero, eu já sei que ele é isso aqui. Agora, o que eu faço? Módulo de um quociente, o módulo de um produto, é o produto dos módulos e o quociente dos módulos. Então, me acompanhe aqui. Esse módulo, eu posso separar esse módulo em cada termo que está aqui em cima, como produto, módulo de 3, vezes módulo de x² vezes módulo de y. E embaixo, sobre módulo de x² mais y². Agora, vamos lá, façam tudo comigo junto. Módulo de 3 é quanto? Módulo de 3 é o próprio 3, então aqui eu só coloco 3. Módulo de x². x², pelo fato de ter o quadrado, esse é um número maior ou igual a 0. Então aqui fica o próprio x². O módulo de y, como eu não conheço y, o módulo de y eu copio ele aqui. Sobre quem? x² mais y², isso aqui é um valor positivo também, maior ou igual a 0. Então o módulo disso é exatamente isso. Então aqui embaixo fica x² mais y². Agora, como é que eu vou fazer o restante? Nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Esse 3 e essa partezinha de baixo eu vou deixar na frente. Vai ficar 3 sobre x² mais y² multiplicado por x² vezes módulo de y, só para facilitar a escrita. Por que eu fiz isso? Lembra que eu fazia a manipulação depois aqui embaixo?
E eu vou fazer isso agora. De que maneira? Começando pelo módulo de y. O módulo de y a gente já viu que eu posso escrever que isso é menor ou igual do que essa raiz quadrada que está aqui. Então eu vou pegar e escrever módulo de y é menor ou igual que essa raiz quadrada, certo? E o que acontece? O que a gente sabe também é que o módulo de x também é menor ou igual que essa raiz quadrada. Vou escrever aqui. Vamos lá então. Essa partezinha aqui já tinha visto. Já tinha aqui em cima que tem que ser menor que delta. Então daqui eu tiro que o módulo de y é menor do que delta. Essa expressão aqui também é verdadeira, certo? E eu ia utilizar ela para fazer a próxima conta. Só que eu achei que por ser idêntico isso aqui, poderia dar uma certa confusão. Porque qual é o intuito qual é o impulso inicial? É escrever que isso aqui é menor que delta. Por quê? O que eu tenho aqui para minimizar agora é o x ao quadrado. Então, para obter x ao quadrado aqui, bastava eu elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado aqui e aqui. Se tivesse o delta aqui, você elevaria o delta ao quadrado também. E isso não ia ajudar muito na próxima conta. Não estaria errado, mas não ia te ajudar em nada. Então aqui eu quero que vocês percebam o seguinte. O módulo de y eu já limitei. Falta limitar o x ao quadrado, certo? Só que nesse denominador que está aqui também tem uma expressão com x quadrado mais y ao quadrado. Aí eu pergunto, qual é a relação que tem entre esse termo e esse de baixo? Qual dos dois é maior? Concorda que o de baixo é maior? O x quadrado é menor ou igual que x quadrado mais y ao quadrado. Concordam? Deixa eu escrever aqui. Então fica assim, pessoal. Eu poderia ter deduzido isso aqui de cima? Sim, do mesmo jeito. Elevando ao quadrado, você chegaria nesse passo aqui. Mas como eu falei, como às vezes o impulso é escrever diretamente isso, escrever menor que delta aqui, você acaba pulando uma etapa e levando um delta ao quadrado desnecessariamente. Por que desnecessário? Pelo seguinte, olha só, eu tenho isso vezes isso vezes isso. O que a gente viu aqui embaixo é que o módulo de y aqui é menor que delta. Esse x ao quadrado aqui, ele é menor ou igual que isso aqui. Então o que eu posso fazer aqui? Esse produto tem o menor igual e tem o menor. Qual vai prevalecer? O menor. Por quê? Se tem um termo dele que é menor, então quando eu multiplicar, a parte de lá vai ter que ser estritamente maior. Então o que eu tenho aqui é que esse produto é menor que quem? Essa parte eu copio. Multiplico. Isso aqui é menor. Essa parte é menor que isso, então eu multiplico por essa partezinha aqui. X quadrado mais y ao quadrado. E multiplico pelo delta. Só que isso aqui vai resultar em quanto? Tem x quadrado mais y ao quadrado aqui em cima e também tem embaixo. Então eu posso simplificar. Vai ficar igual a 3 delta. Acabou? Eu queria que isso fosse menor que 3 delta? Não, eu queria que isso fosse menor do que epsilon. Então quem tem que ser o delta que eu tenho que tomar? Eu tenho que tomar um delta de forma que isso seja igual a epsilon. Ou seja, quem é o delta? O delta vai ser epsilon sobre 3. Vamos escrever aqui. Foi, pessoal, então? Então a manipulação nossa mostrou que o delta tem que ser epsilon sobre 3. E como sempre terminando a solução, então a gente tomando o delta igual a epsilon sobre 3, a gente viu pelo rascunho que vai valer essa desigualdade que está aqui. E portanto o limite que eu estava considerando também realmente é igual a 0. Foi até aqui, pessoal? Então, só para encerrar essa parte aqui agora, eu vou colocar mais uma propriedade aqui que vocês vão poder usar a partir de agora. Então, pessoal, a observação que eu botei para vocês no material é que aqueles teoremas que a gente viu lá em função de uma variável só, quer dizer, para uma função de uma variável só, também funcionam para duas ou mais variáveis. Ou seja, limite de um polinômio, eu pego o polinômio e aplico no ponto em questão. Então aqui, como é que eu resolvo esse limite? Basta trocar o x por menos 2 e o y por 1. Resolvo e vejo se vai dar o que eu vou colocar aqui. E esse aqui de baixo, limite de um quociente é o quociente dos limites. O que eu faço então? Troco esse valorzinho em cima e esse valorzinho aqui embaixo. X é menos 1 e y igual a 3. Relembrando, eu botei uma função aqui que obviamente não vai dar zero no denominador. Mas digamos, o que acontece se dá zero no denominador? Aí a gente tem aqueles mesmos casos que tem lá. Se dá zero em cima e dá zero embaixo, quer dizer que alguma coisa eu consigo colocar em evidência para poder cancelar.
certo? Então as propriedades que tem para funções de uma ou mais variáveis são as mesmas para duas variáveis, lógico, tomando esses devidos cuidados. É um caso que não acontece aqui, por exemplo. Eu não posso pegar limite do quociente ao quociente dos limites. Por quê? Aqui dá 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Nesse caso aqui, não tem como manipular e botar alguma coisa em evidência e cortar. A forma de resolver é literalmente essa que eu fiz com vocês aqui. Ok? Então, pessoal, tentem fazer esse exemplinho aqui agora. Eu vou pausar o vídeo, tentem fazer, eu vou colocar a solução aqui para vocês. Aqui então, pessoal, resolvendo esses limites, a gente obtém que o primeiro dá 1 e o segundo, por muita coincidência, também deu 1. Tá ok, pessoal? Então, após esse exemplo aqui, tem um teorema e tem um exemplo que eu fiz que encerra essa sessão. Então, eu quero que vocês no trabalho transcrevam esse teorema e esse exemplo, tá certo? Isso aí, então, encerra a parte de limites. E aí eu vou parar esse vídeo aqui, porque no próximo a gente vai começar a ver a parte de continuidade de funções de duas ou mais variáveis. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima.